É o nosso instrumento de comunicação. Matemática e história. Então eles têm que gostar daquilo. Trabalhar valores e preparar os seus alunos. Boa tarde. Continuamos virando as páginas da educação em Cachoeira do Sul. E hoje, os escritos que encontramos pertencem ao professor de língua portuguesa Carlos Miller. O professor Carlos Miller atuou nessa disciplina em vários educandários aqui da nossa cidade. E hoje vamos contar um pouquinho dessa jornada. Boa tarde, professor. Boa tarde, uma satisfação poder conversar contigo. Que bom, a satisfação é nossa, até porque percebemos e só de pesquisarmos e vermos já sabemos o grande valor que o senhor teve, por isso é nosso convidado, para a língua portuguesa aqui na nossa cidade. E agora nós vamos descobrir o porquê disso. Vamos descobrir, então. Primeiro eu queria saber da sua formação. Eu cursei o antigo ginásio aqui em Cachoeira, no Colégio Roque, e depois saí de Cachoeira, fiz a nível de segundo grau o clássico e cursei todas as outras disciplinas relacionadas com letras. Cursei letras, pós-graduação em letras, etc, etc. Pensou em alguma outra profissão antes ou até depois que já estava no magistério? Aqui eu vou te dizer no redondo, não. Eu gosto de trabalhar com gente. E no magistério eu me encontraria e me encontrei. E onde é que o senhor achou essa gente? Em que escolas? Bem, O senhor atuou onde? um fato quase que inédito aqui em Cachoeira, eu sou um dos professores que iniciou e terminou na mesma escola. A maioria dos professores começa no interior, ou numa escola e vai para outra. Comigo não. Eu comecei o magistério público na Escola Borges de Medeiros e 30 anos depois eu terminei na Escola Borges de Medeiros. Veja só. Claro que concomitante, eu trabalhei 13 anos no Colégio Rio Branco e 25 anos nas antigas faculdades, Univale e depois URB. Lecionei língua portuguesa e literatura brasileira na Escola Borges e, em curso superior, lecionei disciplinas específicas do curso de letras, linguística, fonética e fonologia, prática de ensino, etc. Quando eu falei que o professor Carlos Miller, ele tem autoridade, porque eu ouvi falar dessa autoridade, ele não chegou a ser meu professor, mas eu ouvi falar dessa autoridade, eu digo, e agora percebo que nos 30 anos também dá tempo, ou para a gente se colocar ou se descolocar, né? É verdade, é verdade. Então, com 30 anos... Mas o que tu mais ouviste foi comentários de corredor, digamos. Pode até ser, mas... Aqueles de que aquele professor é terrível. Eu disse, não dá para passar com ele. Eu vou ter que discordar dele. O que eu ouvi mais falar foi justamente do conhecimento e da didática com competência. Foi isso Eu que sempre fui um professor chato. Amigo, mas rigoroso. Sempre cobrei bastante. E nunca me encontrei com um aluno. E agora falando, o senhor, no caso do ensino superior, o senhor foi professor de muitos professores. Sim. Como é que é isso? A responsabilidade aumenta em ensinar para multiplicador de saber? A gente acostuma. A gente acostuma a ser... Porque para mim eram sempre alunos. Hoje são professores, a maioria é professoras. No curso de letras sempre houve muita mulher. E, inclusive, alguns já estão se aposentando. É verdade. O professor, ele tem essa história, né? É gratificante. É gratificante encontrar com alunos e saber que eles ocuparam os meus lugares. Professor, e assim, ó, a gente costuma dizer, nós como professores, costumamos muito falar que o magistério é uma profissão unânime, quer dizer, todos são influenciados por um professor. Será que nós poderíamos fazer a mesma afirmação com relação à língua portuguesa relacionada às outras disciplinas? Ela também precisa passar por todas? Língua portuguesa é o nosso instrumento de comunicação. Tu tens outro? Libras? Talvez Libras, é meu sonho estudar Libras ainda. Mas é o nosso instrumento de comunicação. Fácil ou não, aliás, não existe português fácil ou português difícil. Existe português. Português. É claro que eu vou utilizar a língua portuguesa para conversar contigo, num nível, aqui está entre os níveis, para fazer um discurso
outro nível, e para brigar com o cachorro, outro nível. Sim. E isto aqui é pouco ensinado para os alunos. Seria aquela linguagem culta e uma linguagem mais coloquial, quem sabe? Exatamente. Isso aí os professores, às vezes, em questão de 50 minutos, explicam, mas não treinam. Preciso saber se dirigir para a pessoa certa, da linguagem certa. Nós temos uma linguagem que é coloquial. Exatamente. E uma linguagem mais culta. Exatamente. E cada uma tem que ser usada no seu momento. No seu momento. Eu classificaria esses níveis de linguagem em 5, mas há pessoas que têm só um, Sim. outras 2, e já é alguma coisa. Eu só não admito que me digam que língua portuguesa é difícil. Até porque é uma questão de comportamento É, também, certo. né? Até numa festa você vai vestido de uma forma. É exatamente o exemplo perfeito. Então a língua também pode ser uma A questão mesmíssima coisa. de comportamento. Professor, passaram-se 30 anos em sala de aula. Sim, E mais alguns anos já fora da sala de aula. certo. O que ficou desse tempo? Saudades e momento para reflexão. Que o mundo hoje em dia corre. Ele não anda, ele corre. Verdade. Este momento nosso agora, amanhã já é passado. Nós não podemos ficar atrelados ao tempo passado. Eu, ao menos, entendo assim. Eu tenho que acompanhar enquanto for possível. Sim, até para eu me sentir bem, né? Exatamente. Porque a gente percebe, foi bom ter colocado, muitas vezes o saudosismo nos deixa um pouquinho tristes, né? A gente sente saudades daquele momento, naquele tempo, mas que não pode se repetir mais. Isso. Essa consciência é importante, Exatamente, né? exatamente. Mas aquilo que passou também nos serve de degrau. Serve de degrau e serve de aprendizagem. Influencia também Exatamente. a visão e até como uma lente, né? Certo. Uma lente para a gente ver os novos dias com aquela visão, daquela sabedoria, toda a Como aprendizagem. é bom poder analisar este passado, mas adequar ao presente. Eu acho que quem viveu algumas coisas consegue ver as outras de uma forma. Exato. Quem não viveu... Exatamente. Né? Então, professor, agora vamos fazer um bate-volta. Eu vou falar uma palavra ou expressão e o senhor me devolve aquilo que o senhor pensar da mesma forma, com uma palavra ou expressão. Tá? Com relação aos elementos do magistério. Sim. Escola. Sempre fui muito bem recebido e aceito nas escolas. E, digamos, às vezes eu passo lá na frente e tenho saudades. Estudantes. Foram a razão da minha vida. Sala dos professores. Um lugar de convivência, troca de ideias. Planejamento. Ah, adoro essa palavra. Viu? Diz que tem professor que tem medo. Não. Primeiro, toda escola deve ter um ótimo plano pedagógico. Planejamento da escola. É deste planejamento da escola é que vai fluir o meu planejamento pessoal e aquela aula específica que eu vou ministrar. Sem esta sequência, é puro papel. Papel que às vezes nos é cobrado, porque o supervisor exige, não sei o quê. Então, copia do ano passado, como é que tu fizeste, etc, etc. E só papelório. Tem que ser um planejamento consciente a partir da realidade da escola e a realidade do aluno. E as férias? Eu sempre gostei muito de viajar. E aproveitei sempre as férias para aprender mais. E a aposentadoria? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3º, se eu não me engano, diz assim: é tempo de plantar e é tempo de colher. Claro que as minhas aposentadorias não foram súbitas, então foi aos poucos. Mas mesmo assim, eu achei que não era hora ainda. Mas eu tinha que, porque aí entrava todo um aspecto financeiro no meio. Então, ou me aposentava, ou então passaria a ganhar bem menos depois. Então, melhor aposentar. Melhor se aposentar. Mas não parei. Não admito ficar parado. Eu sempre ando inventando cursos e atividades. Há pouco nós falamos em Libras. O meu sonho ainda é cursar Libras. Mais uma língua. Mais uma língua. E, para finalizar, professor,
Deixe o seu recado. Eu primeiro quero agradecer muito porque o senhor se dispôs Estamos sempre a aí. abrir um pouquinho, né, do livro das páginas que o senhor escreveu na educação para nós, ajudar no nosso livro que nós estamos escrevendo, das páginas de educação de Cachoeira do Sul. Muito obrigada. E para finalizar, coloca para os nossos professores, esses que estão na ativa, ou ainda aqueles que estão pensando em ser professores, coloque para eles um recado, o que o senhor indicaria para essas pessoas? Para ser professor é preciso muito amor, porque ninguém vai ficar rico lecionando. Todos nós sabemos disso, né? É preciso muito amor, muita dedicação e principalmente gostar de gente. Se nós não gostarmos de gente, se não gostarmos do nosso aluno, nada é possível. Porque eu não admito que se diga aquela turma não é boa. Os alunos são bons e nós é que vamos fazê-los melhores ainda. Então, a educação para mim é desafio. É um desafio muito grande e se tivesse oportunidade, embora não seja saudosista, começaria tudo outra vez. Esse é um recado com autoridade. Até virarmos a nossa próxima página da educação ou até o nosso próximo encontro.